Então, depois desse percurso, chegamos agora no pontificado de São João Paulo II, né? Como eu te falei, a eleição foi no dia 16 de outubro de 78, no dia de Santa Edviges. E no dia da eleição é o dia que tem aquela aparição, né? Que todo o povo fica lá na janelinha ali da Basílica São Pedro esperando. Então, aquela luz, aquela fumaça branca saindo e do Habemus Papam. E ele, quando apareceu ali na janela, ele quebrou os protocolos, né? E ele falou: "Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo." E o povo respondeu, né? "O para sempre seja louvado." Então ali ele já mostrava um pouco da sua característica espontânea que ele tinha, de conquistador de corações. Porque, gente, em muitos anos, só eram escolhidos papas italianos. E ele foi escolhido um papa polonês. Foi um choque para o mundo inteiro, né? Várias assim capas de revistas que eu já vi, capas de jornais, sabe assim, papa polonês. Por quê? Não era só porque não era italiano. Porque, pensem, hoje, para nós que vivemos e nascemos no mundo globalizado, nós conhecemos várias culturas e tudo, mas naquela época não era assim. E além disso, a Polônia estava na cortina de ferro. A Polônia era um país comandado por comunistas, então ninguém sabia o que esperar daquele homem, quem era ele. E ele, já sabendo de tudo isso que carregava, queria conquistar o povo polonês, o povo italiano, porque agora ele era o bispo de Roma, né? O Papa. Ele, além de ser o sucessor de Pedro, né, o chefe da Igreja Universal, é também o bispo de Roma. E ele falou, então assim, eu falo com vocês e se eu errar, vocês me corrijam. Já ali, mais uma vez, conquistando. Então, bastou essa aparição na janelinha e ele conquistou o povo italiano. E conquistou ali as suas novas ovelhas. No discurso inaugural, foi no dia 22 de outubro do mesmo ano, né, de 78, foi o discurso mais importante de São João Paulo II. E esse discurso foi tão importante que foi o dia que a igreja escolheu para a sua festa litúrgica. Então, vários santos aí têm a festa litúrgica no dia do seu falecimento, né? E outros têm vários outros detalhes, assim como São Luís e Santa Zélia, o dia da festa litúrgica deles é o dia do casamento deles, né? Um detalhe especial. São João Paulo II também tem esse detalhe especial, que é o dia do seu discurso inaugural. E esse discurso inaugural é conhecido como um programa missionário de São João Paulo II. É aquele discurso tão famoso no qual ele empunhou a cruz e disse: "Não tenhais medo, abri antes, escancarai as portas a Cristo, o Salvador do mundo. Só Ele sabe o que há no coração do homem. Abri as portas dos sistemas políticos, econômicos." E ele gritou ali naquela voz forte. Eu não sei se você conhece a voz de São João Paulo II. Se não conhece, coloca no YouTube. Você vai ver aquela voz forte de um homem saudável, né? Que tinha uma voz que fazia tremer o nosso coração e disse: "Não tenhais medo." Esse "não tenhais medo", non abbiate paura, de São João Paulo II, é o programa missionário. É tudo aquilo que ele desejou viver e passar para todos aqueles que agora estavam ali sob seu comando, sobre aquele braço que desejava entregar todos aqueles homens ao Criador, né? Desejava conduzir ali a esposa de Cristo um dia até a sua finalidade. E ele, ali no seu programa missionário, nesse chamado a não ter medo, esse chamado que hoje ainda ecoa nos nossos corações, eu sei que ecoa no seu coração, ecoa no meu. Esse conhecer a teologia do corpo é o não tenhais medo a conhecer o plano de Deus para o homem, para o amor humano, para o corpo humano,
para a vida que nós temos aqui. Se não tenhais medo de, a cada dia, a cada despertar, abrir as portas do nosso coração para Cristo. Era isso que ele nos chamava, era para isso que ele nos apresentou tantos tesouros. E era assim que ele começava, então, esse pontificado que eu vou só fazer um resuminho para você, né? Teríamos que fazer um grupo de estudos só sobre São João Paulo II. Tudo isso que eu estou trazendo aqui, eu estou me esforçando para trazer o maior número de informações para você. Não é para que se esgote aqui o seu conhecimento sobre São João Paulo II. É para que te desperte um pouco mais aquele eu quero mais, eu quero ser santo também, eu quero conhecer a vida deste homem tão comum que até os 20 anos não pensava em ser sacerdote, que lidou ali com as circunstâncias da vida, com a guerra, com o medo e não teve medo de abrir as portas a Cristo. Se ele um dia gritou à igreja para não ter medo, é porque ele mesmo não teve medo. É porque ele escutou de Jesus aquilo mesmo que Jesus disse a Pedro quando andava sobre as águas, né? De não ter medo. É o que ele nos chama, a nós, a mim e a você, a não ter medo. E para que o homem não tivesse medo, ele nos quis apresentar o Cristo. Por isso, a primeira carta encíclica que ele escreveu foi a Redemptor Hominis, né? Ele quis apresentar o Redentor dos homens. Ele quis apresentar naquela carta ali todo o rumo do qual ele desejava guiar o povo de Deus. E o povo de Deus agora, após o Concílio Vaticano II, após o pontificado desse Papa personalista, desse Papa que aprendeu a amar o amor humano, era um papado, um pontificado que ia passar pelo homem para chegar até Deus. E por isso ele quis escrever sobre o Redentor do homem. E logo depois, ele começou a apresentar as catequeses da teologia do corpo. Porque esse já era um livro que ele tinha escrito e que ele iria publicar como cardeal, mas como os planos da providência divina o conduziram até agora a Itália, a Cátedra de Pedro, ele não mais se limitou a produzir aquele texto aos seus alunos universitários, aos seus jovens da pastoral universitária, mas ele iria alcançar toda a igreja. Então podemos dizer com toda certeza que os planos de Deus eram que essa teologia do corpo fosse apresentada a toda a igreja, porque Deus conduziu São João Paulo II até o pontificado, até a eleição. E ele começou as catequeses. Em 13 de maio de 81 ele sofre um atentado, né? Foi quando ele levou um tiro lá na Praça São Pedro, no qual ele quase faleceu. E aí ele foi internado no hospital, né? Logo teríamos aí que ter um pouquinho de mais tempo para falar sobre esse atentado, mas só algumas características importantes que eu acho sobre isso é que lá no hospital ele pediu para ler o terceiro segredo de Fátima. E foi quando ali lendo aquele texto ele entendeu, ele compreendeu que a mão da Virgem Maria havia protegido ele de que ele falecesse, né? Como ele mesmo diz, uma mão foi a que atirou e a outra foi a que desviou a bala. Então ele dava essa devoção à Virgem Maria, ele dava esse reconhecimento à Virgem Maria de que ali, naquele terceiro segredo onde o Papa morre, ela havia intervido e havia protegido ele de que falecesse. Tanto que 1 ano depois, ele levou a bala que retiraram dele até Fátima, e na coroa de Nossa Senhora de Fátima está essa bala, né, que desviou e não deixou ali que o Papa morresse, porque ele ainda tinha muita coisa para fazer por nós, pela igreja. Mas um detalhe importante ainda do hospital, dessa experiência de dor que ele teve, né, desse tiro que ele levou, é que lá no hospital ele pôde reconhecer um pouco mais do sofrimento humano.
E lá, daquela experiência que ele teve, foi quando ele escreveu a carta apostólica Salvifici Doloris, né? Da experiência redentora da dor. Então ele nos apresentou o Redentor dos homens e quis nos apresentar também a experiência redentora da dor que todos nós passamos, né? Que eu passo, que você passa. Cada um de nós carregamos, né, essas dores específicas marcadas na nossa humanidade e é por meio delas que o Senhor nos deseja, é por meio delas que a nossa salvação, a porta se abre e nós devemos entrar. Um detalhe ainda do atentado é que ele visitou o Ali Agca, né, que foi o atirador, e nessa visita ele o perdoou. Um sinal para o mundo inteiro, né? Eu lembro que você, na verdade você pode ver, assim, você coloca, tem as fotos e como o mundo se comoveu com o Papa ali visitando a cela onde ele estava preso e perdoando ele, né? Do seu algoz, né? Aquele que quis tirar a vida recebe dele o perdão, assim como o próprio Cristo, né? O Papa está aqui, ele é a doce pessoa de Cristo na Terra, como diz Santa Catarina, né? O doce vigário de Cristo na Terra. E ele fez como Cristo, que perdoou ali, ele perdoou o Ali Agca também. Mais uma coisa que ele sabia quando ele foi eleito, porque ele foi eleito jovem para ser Papa, é que ele deveria conduzir a igreja até o ano 2000. Essa era uma marca que tinha na vida dele. Ele sabia que ele precisava preparar a humanidade para esses 2 milênios, né, de que Jesus havia pisado sobre a nossa terra. E ele se empenhou muito para o jubileu do ano 2000. Ele preparava, ele fez um verdadeiro programa para conduzir a igreja para esse jubileu. E quantos são os frutos, né? Eu conheço vários frutos, eu conheço várias pessoas que se converteram. A mim, meu esposo, nós nos crismamos, fomos crismados logo depois do jubileu e tenho certeza que essa graça nos alcançou. Talvez você também conheça alguém que foi alcançado por essa graça. E como ele também é conhecido como Papa missionário, né? Porque ele desejava alcançar o homem, ele desejava anunciar a boa nova de Cristo. E para isso, ele percorreu mais de 129 nações, no desejo de se fazer próximo. Assim como Jesus, que ia percorrendo as cidades e ia fazendo os milagres, São João Paulo II ia percorrendo as cidades e ia apresentando o Cristo. Ia percorrendo as cidades e ia apresentando o Redentor dos homens. Ele teve um grande empenho ecumênico, né? Que eu te falei lá no começo, no primeiro vídeo, que ele tinha vários amigos judeus. E isso também impulsionou nesse empenho ecumênico dele. Não no ecumenismo de que mistura todas as coisas e o que sobrar é uma coisa só, não. Mas no respeito e na busca pelo Deus verdadeiro. O centro da doutrina de São João Paulo II foi o homem, né? Porque ele era um personalista e ele sabe que o homem precisa se compreender a si mesmo e isso só iria acontecer se ele se abrisse para o amor, se ele abrisse as portas para o Redentor. É isso que também está lá na Redentor Omnis. Mas não era um homem, o centro de um homem só, mas um homem que é conduzido para o Cristo, conduzido para a Eucaristia. Não à toa que a sua primeira encíclica é Redemptor Omnis e a sua última encíclica é a Eclésia de Eucaristia. Sempre vejo isso como um resumo do seu pontificado, é assim que eu consigo enxergar. É um que começa na apresentação do Redentor ao homem e que ao fim de sua vida mostra como o homem pode alcançar esse Redentor, que é por meio dos sacramentos, né? Que é por meio dessa união íntima e profunda que Jesus Eucarístico realiza dentro de nós. Ele tinha uma grande relação com os jovens, né? Ele dizia para os jovens: vós sois a esperança da igreja. Ele realmente se sentia jovem. Se você puder assistir aí no YouTube algum vídeo
dele na Jornada Mundial da Juventude, já velhinho lá na França, você vai ver como ele tinha um espírito jovem. E ele dizia de si, o Papa é jovem, porque é esse desejo, esse maravilhamento pelo mundo e pelo Criador. E ele também era um Papa muito dedicado a todos. Ele escreveu para as crianças, ele escreveu aos idosos, ele escreveu carta aos artistas, aos profissionais, às famílias, às mulheres. Não ficou ninguém de fora. Ele queria alcançar a todos. Ele deu a sua vida por todos, né? Um detalhe curioso é que ele pediu ao Joseph Ratzinger para que fizesse uma pesquisa sobre a possibilidade de um Papa renunciar. E o Papa, né, o Papa Bento XVI, ainda ali como secretário, como prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, fez uma pesquisa, apresentou ao Papa João Paulo II essa pesquisa e viu que era possível a renúncia, e ele ali, quando via que existia a possibilidade, ele entendia que Deus queria que ele se submetesse à vontade de Deus e permanecesse ali até o fim. Porque ele já via ali as suas debilidades, né? Uns detalhes assim da vida dele é que não falei lá no começo, quando explodiu a guerra, ele foi atropelado, né? Ele sofreu um atropelamento. Dizem também que ele quase levou um tiro numa época dessas. Quando ele levou o tiro, já assim, realmente levou o tiro em 81, ele ficou com algumas sequelas. Um ano depois, em Portugal, quando ele foi visitar, ele levou lá uma facada de um padre. Um fato que ficou um pouco escondido, mas depois pode-se perceber, né, a sua batina rasgada. Ele teve um câncer no qual ele tirou um tumor. Ele teve uma queda no banheiro, no qual ele também teve algumas dificuldades. E fora todas essas coisas, ele também avançou, teve e via avançando o Parkinson. Então, quando ele pensava na possibilidade de renúncia, era na possibilidade de conseguir corresponder ao chamado que Deus fazia a ele. E ele compreendeu que Deus o chamava mesmo naquelas circunstâncias, né? Mesmo com aquelas dificuldades que ele tinha, ele teria que ir até o fim. Isso tudo foi acontecendo ali nos anos 90, né? 91 foi quando ele começou a sentir o Parkinson, 94 foi quando ele tirou o tumor, mas mesmo assim perseguiu e conseguiu e foi até o fim. A fase que ele diz de si, e o secretário dele diz dele, mais dolorosa da vida de São João Paulo II, do seu pontificado, foi a guerra do Afeganistão. Por quê? Porque ele havia feito todo um esforço mundial para que acabasse a guerra ali entre os Estados Unidos e a Rússia, aquela iminência que tinha de ter uma nova guerra mundial, né? Para que acabasse a Guerra Fria, para que o mundo não fosse mais dividido. E quando parece que havia se alcançado a paz, chega uma nova guerra, e aquilo machucou muito o coração dele, porque se preocupava com o homem, sabia da evolução das armas e como aquilo pode destruir tanta gente, e aquilo machucou o coração dele. E continuando, né, ali nessa vida de ser pontificado, para ele, a doença dele foi um longo e interrupto martírio. Né? Ele encarava com bom humor, porque ele era bem-humorado. Ele chamava o hospital, já no final de sua vida, de Vaticano III, porque ele acabava trabalhando lá, se entregava lá e visitava muito, mas entendia que o homem vale
até o fim, né? Assim, não, talvez ele já não tivesse muito mais ali o seu esforço físico, porque eu estou falando de um homem que era um atleta, de um alpinista, de um homem que escalava montanhas, de que fugia do Vaticano para poder esquiar, de um homem que tinha uma forte força física e que foi ali se debilitando. E isso faz com que nós o admiremos ainda mais, porque ele foi realmente, ele não teve medo de ir até o fim. Já ali no final de sua vida, ele teve que submeter uma cirurgia, uma traqueostomia, e ele perdeu a voz. Quando ele, após a cirurgia, ele viu que ele havia perdido a voz, não conseguiu falar, ele escreveu, pediu um papel e escreveu assim: "O que fizeram comigo?" com interrogação. E logo abaixo ele escreveu: "Mas totus tus." Então é nisso, né? Como o Papa não fala, né? Eu penso que ele pensava, eu tenho que falar às nações, tenho que evangelizar, cumprir o mandato missionário, porque o Papa é o primeiro, né, a cumprir esse ide e pregar o evangelho, e sem poder falar. Então ele ia ali se sentindo, assim, ia vendo que estava morrendo, mas no final ele mais totus tus, se é assim que a Virgem quer, se é assim que é a minha vida, que assim seja, que eu seja fiel até o fim. Até que no dia 27 de março de 2005, ele ali da janela, já sentado, foi quando ele tentou dar a bênção e ele não conseguiu dar a bênção. Ele não conseguiu pronunciar a bênção, e naquele dia foi um dia muito doloroso. Se você procurar as imagens na internet, você consegue ver as fotos como uma dor, né, que era perceptível no rosto dele. E ele pensou nesse dia, diz o secretário, né, talvez seja melhor que eu morresse, já que eu não consigo cumprir a minha missão. Mas seja feita a tua vontade. Totus tus. Então aquele menino que escutou, o primeiro som que escutou na vida foi de um hino de louvor à Virgem Maria, ali num dos momentos mais difíceis da sua vida, disse um totus tus, né? Disse uma submissão à Virgem Maria. E ele ali já no final, bem no finalzinho, tô aqui agora para você dando os últimos detalhes da vida terrena de São João Paulo II. Do hospital, ele foi conduzido até sua casa para que pudesse sofrer e morrer em casa, né, e não no hospital. E quando ele estava ali, né, o secretário dele conta os detalhes desses últimos tempos, desses últimos dias da vida dele, e é algo muito tocante, que enquanto ele estava muito mal na cama, ele pediu que lessem o Evangelho de João, que era o evangelho que ele mais gostava, era o evangelho que ele mais se encontrava com o Senhor ali, porque ele desejava se nutrir com a Sagrada Escritura. Ele já não conseguia comer, ele já não conseguia se nutrir dos alimentos aqui, mas ele desejava se nutrir com o único necessário, que era com o Evangelho de João. E ele dizia: deixe-me ir ao encontro do Senhor. Ele desejava esse encontro. Ele viveu uma vida inteira desejando apresentar este encontro e desejando ele mesmo este encontro. Né? Existem os diários espirituais que nós podemos ver a profundidade de São João Paulo II. Ele era um homem profundo, muito profundo e muito espontâneo. Por isso ele conquistava todas as pessoas. Ele foi escolhido por Deus a dedo. E ali no fim de sua vida, nos últimos tempos, às 20 horas, o secretário e as poucas pessoas que o envolviam ali resolveram celebrar a missa. E como era um sábado à noite, eles celebraram a liturgia do domingo. E é o domingo da misericórdia.
Ele morreu no sábado da véspera do Domingo da Misericórdia. E ele instituiu essa festa. Ele obedeceu àquilo que Jesus tinha pedido a Santa Faustina e instituiu a festa da Misericórdia. E nesta missa que celebraram ali, ele ainda recebeu algumas gotas do sangue de Jesus, já que ele não conseguia comungar, comer. Ele recebeu algumas gotas do sangue de Jesus. E às 21h32, ele parou de respirar. E quando ele parou de respirar, que ele faleceu, aqueles que o envolviam ali, o seu secretário particular e as freiras que cuidavam, entoaram o hino do Te Deum, entoaram um cântico de ação de graças pela vida deste homem, né, que tanto fez, que tanto nos deu. Se você está aí participando desse grupo de estudo, é porque um homem decidiu dar o seu sim a Deus e foi até o fim. E não teve medo de abrir as portas, escancarar as portas a Cristo. E eu tenho certeza, né, de que Ele te convida a isso. De que Ele quer te apresentar o Redentor. Então, de que você dê todos os dias da sua vida, de que você dê todos os pensamentos até o fim, as suas forças se gastem pelo Redentor. Porque é para isso que nós admiramos um santo, não é para contar a história dele. É para que, igual o totus tus que ele disse nas dificuldades, nós aprendamos a dizer também. É isso. No próximo vídeo eu vou te dar detalhes sobre a espiritualidade de São João Paulo II.